Muito boa noite, pessoal. Eu sou o professor Benhur Chiconato, coordenador de esportes do Colégio CEPAM, e nos momentos, de mais tranquilidade, de folga, também sou mediador das lives do Colégio CEPAM. Nós estamos chegando, inclusive, à 21ª live, desde que iniciamos esses tempos de isolamento social. Muitos temas foram abordados até agora, muitos temas nós teremos pela frente, mas hoje o destaque é para duas situações que, na verdade, já aconteciam no Colégio CEPAM, nos tempos de presencial, e agora estão sendo oferecidas de forma online. Board Game, CEPAM e o High Level. Nós temos, nesse primeiro momento da nossa live, a fala sobre justamente o Board Games online. E, para tratar do assunto, nós trouxemos o Fera, o cara que comanda as ações do Board Games no Colégio CEPAM, o professor Renan Simeonato. Renan, muito boa noite, prazer muito grande estar falando com você, obrigado pela disponibilidade, e estamos aí prontos para mais uma ação CEPAM, só que agora na forma online. Boa noite. Boa noite, Benhur. Boa noite a todo mundo que está participando. Primeiro, é um grande prazer estar com você e falar desse assunto. Para mim é muito bom. Eu sei que tem alunos ouvindo, quero mandar um abraço para eles também, todo mundo que está aí. E vamos lá, essa conversa tem tudo para ser muito boa. Maravilha. E olha, o pessoal que está acompanhando a nossa live no Face pode interagir com a gente, pode interagir com o professor Renan, fazer a colocação, a pergunta aqui, eu lanço, e nós já batemos o papo. O importante, o legal da live é essa condição que a gente tem de poder interagir. Olha, quem está fazendo um trabalho super legal junto com o Renan, inclusive, vem acompanhando o processo, conversando muito, quer dizer, os dois estão trabalhando pesado e vai estar conversando também conosco, é a professora Gisele Gellen. Ela que é coordenadora do período integral. Gisele, muito boa noite, prazer estar conversando com você, muito obrigado por tua disponibilidade. E vamos bater um papo dessa nova oferta do Colégio CEPAM. É claro, ela é direcionada para os alunos, mas ela já tinha uma aceitação muito legal no presencial. E você tem que acompanhar esse processo novo aí, né? Boa noite. Boa noite, Benhur, boa noite, professor Renan, boa noite, pessoal que está nos assistindo. Isso mesmo, é uma proposta bem bacana, que nós já iniciamos com as crianças dos alunos do período integral, e acho que a gente tem bastante coisas para conversar, para contar, as novidades que o professor Renan vem trazendo aí para nós. Tá bom? Maravilha, estamos juntos. Renan, eu sei que os alunos do Colégio CEPAM, de uma maneira geral, já sabem o que é o Board Games. Mas, por favor, primeiro dá uma explanada para a gente. Como era esse Board Games no momento presencial e como ele vai ser desenvolvido agora, nesta segunda fase aí, que é online. Ok, vamos lá. Então, nós já estamos desenvolvendo esse projeto há 3 anos no colégio. Esse é o 3º ano de Board Games. Vamos deixar bem claro. Board Games são jogos de tabuleiros modernos que nós estamos fazendo uso dele, aplicando ele com os alunos para a gente poder desenvolver os nossos alunos para uma melhor performance acadêmica. Então, nosso grande objetivo, nossa grande intenção é desenvolver as habilidades cognitivas dos alunos usando o jogo, porque o jogo por si só, e você entende muito bem disso, afinal a gente está falando uma linguagem comum com o esporte, todos os benefícios que a situação de um jogo pode proporcionar, pode trazer para o amadurecimento, para o crescimento, para o desenvolvimento em múltiplos sentidos para o aluno. Então, nós temos já isso acontecendo e agora a diferença é que a gente vai partir para a modalidade online. Nós já fizemos vários testes sobre isso, definimos a plataforma que nós vamos utilizar e agora a gente está pronto para lançar e começar as aulas com tudo aquilo que a gente conseguiu oferecer nas aulas lá dentro do CEPAM, agora também pela via online. E nesse processo aí de concretização do Board Games Online, você teve uma cobaia aí, de certa forma, que inclusive não ficou muito feliz de ter perdido jogos para você. A professora Gisele teve
efetivamente colaborando com o professor Renan na formulação aí dessa nova plataforma, né? Na realidade, eu participo com o professor Renan. O nosso trabalho iniciou ali no Integral, né? Que foi onde ele, com as crianças do Integral, nós iniciamos o trabalho com o board game, que eram os jogos de tabuleiro. E agora, com essa mudança para a parte mais virtual, né? Com essa plataforma, uma nova ferramenta. Como você bem diz, o professor Renan me usou de cobaia. Eu joguei junto com alguns alunos. E eu, para quem me conhece, sou uma pessoa super competitiva, adoro jogar, mas o que eu gosto mais é de ganhar. E nas primeiras não me saí muito bem, acabei perdendo para os alunos, não fiquei muito feliz, mas isso é muito bom, para você ver o quanto que o jogo é bacana, que desenvolve vários aspectos. Os alunos ficaram bem felizes de terem ganho de mim, eu que não gostei. Mas a gente consegue desenvolver vários aspectos utilizando essa proposta, que eu acho que, bem como o professor Renan colocou para nós, esse desenvolvimento cognitivo, que é o nosso maior objetivo, trabalhar esses jogos para desenvolver habilidades que são usadas em sala de aula, o melhor propósito, é a parte mais bacana do jogo, além da diversão, das brincadeiras que acabam acontecendo nessas oportunidades, né? Nós tivemos já um primeiro processo, né? Como é que os alunos estão sabendo, porque as inscrições já foram abertas, como é que foi o processo para fazer essa informação chegar aos alunos? Bom, então, o professor Renan, juntamente comigo, a direção da escola, nós fomos conversando, ele foi analisando várias plataformas de jogos, vendo o que ele poderia utilizar, o que seria viável para a escola, né? E foram feitos alguns cards, alguns informativos para os pais, que foram enviados via agenda eletrônica, Class, e hoje essa live que está sendo o primeiro momento de exposição, né, desse trabalho que o professor Renan está fazendo para inovar ainda mais as atividades que nós já fazemos aqui no Colégio CEPAM. Então, agora, nesse primeiro momento, foi a live de hoje e esses informativos que foram enviados para os pais via e-mail e pelo Class para os alunos. É importante destacar, inclusive, que os pais e alunos já receberam o link, né, para inscrição nessa atividade. Então, todo o processo, ele vai acontecer online, ou seja, o pai, o aluno tem que preencher um cadastro, né, todo um formulário que vai ser enviado para o Colégio CEPAM e, posteriormente, é feita a questão do financeiro, alguma situação assim desse jeito. Renan, você já tem conhecimento da oferta dos dias e horários? Porque parece-me que é uma vez por semana, 1h30, né? Mas existem uns horários específicos, né? Sim, correto. Nós temos 2 ofertas, segundas-feiras e quintas-feiras. A gente vai colocar Você tem o link aí para a gente colocar, para todo mundo ver? E eu queria também aproveitar esse momento para esmiuçar. Foi uma das perguntas dos meus alunos que eles fizeram. Como que as aulas vão acontecer? Então, queria aproveitar essa oportunidade. Nós vamos criar uma turma no Classroom e nós também vamos utilizar o Meet para a gente fazer as nossas aulas. As aulas elas vão acontecer, todas elas são mediadas por mim, eu estou presente o tempo todo durante a aula, eu ensino os alunos como que eles jogam, e a gente vai utilizar a plataforma do Board Game Arena. É uma plataforma gratuita, sem custo nenhum, que ela disponibiliza diversas modalidades de jogos. Quando a gente fala em jogo, quero deixar claro também, são jogos estratégicos, né? Não são jogos de azar, não são jogos de baralho, são jogos que eles têm, assim, hoje em dia está muito em alta no mercado, tanto internacional quanto aqui no Brasil.
eu tenho acompanhado, né, é um hobby, vocês podem ver aqui atrás, eu gosto muito, e o mercado lança jogo hoje, esgota na editora no mesmo dia os lançamentos que as editoras estão fazendo. É um hobby maravilhoso para quem quer reunir os amigos, quer ter alguma atividade junto após um jantar. Eu pratico muito isso com vários grupos de amigos. Estou morrendo de saudade de voltar a fazer isso quando essa pandemia passar. E junto de tudo isso, ele oferece benefícios, muitos benefícios, que a gente visualizou e começamos a aplicar em sala de aula com os alunos, e eles começaram a corresponder. Tudo isso que a gente está fazendo é embasado em muitos estudos, muitas pesquisas que estão hoje sendo discutidas muito, tanto lá fora quanto no Brasil, em caráter de mestrados, doutorados, pesquisas acadêmicas, pesquisas científicas. E eu estou sempre de olho em tudo isso, trazendo, juntando, absorvendo, para a gente poder levar para os alunos do CEPAM essa novidade, né? Mas também todo esse conjunto de benefícios que os... Opa, professor. Opa, voltou, Renan? Estou aqui. Opa, beleza. Gisele, existe uma colocação muito legal aí do Renan, e você foi atleta e tudo mais, e a gente sempre comenta, né, do esporte, que traz essa possibilidade de tomadas de decisões, muitas delas rápidas, né? É claro, no jogo, no board game, também tem essa situação do vencer, do perder. Parece-me que existe uma relação muito grande, né? Uma relação muito afinada com o esporte aí, porque, afinal de contas, é um jogo, como o Renan falou, não é um jogo que envolve dinheiro, alguma coisa assim. É um jogo, né? Mas é mais ou menos Exatamente. Isso, né? Exatamente. Ele não é um jogo, como você estava falando, com basquete, futebol, que envolve exercícios físicos, mas a parte mental, intelectual, esse desenvolvimento de estratégias que mesmo essas outras atividades esportivas necessitam, tem uma relação muito grande. E ali no integral, quando a gente começa trabalhando com os alunos do integral, esses jogos de tabuleiro, a gente percebe um crescimento muito grande deles. Então, assim, nas primeiras aulas que o professor Renan fazia com os alunos, eles jogavam. E ao final do jogo, da aula, uma das perguntas que o professor Renan sempre fazia era, para os alunos, por exemplo, que perderam, o que você acha que você fez de errado que fez com que você perdesse? Qual foi a estratégia que você usou que não foi a correta para você ser o vencedor do jogo? E eu percebia muito que ali nas primeiras vezes que os alunos iam jogando, eles não sabiam responder, porque eles não percebiam, não tinham essas percepções. E no desenvolver do trabalho do professor, semana a semana, esse crescimento era perceptível pela simples resposta que os alunos davam no final do jogo. Eles conseguirem compreender, saberem onde erraram, o que acertaram, qual foi a estratégia que eles usaram, que às vezes não foi tão boa. Coisas assim, por exemplo, que o professor Renan trabalhava com eles, que eu gostava muito, achava muito bem bacana essa fala dele, que em alguns momentos os alunos precisavam perceber que nem sempre a carta ou a jogada que eles iam fazer seria o melhor para eles, para o jogo deles. Mas dentro de uma estratégia, eles tinham que perceber que às vezes eles precisavam fazer uma jogada para que o outro jogador não se saísse tão bem. Então, essas questões, esse trabalho, que são habilidades que você vai desenvolvendo ao longo do tempo com os alunos, né? Esse estímulo da memória, a tomada de decisão, como resolver os problemas que o jogo envolve, é fantástico. E como a gente já disse no início da nossa live,
são esses pontos, essas características, esse desenvolvimento dessas habilidades é que vão fazer um diferencial enorme em sala de aula, né? Então, isso é muito bacana. E essa relação, esse trabalho socioemocional também, do trabalho em equipe, que às vezes eu preciso trabalhar o individual, às vezes eu preciso fazer o trabalho em equipe, que o mesmo acontece nos outros esportes que nós estávamos falando, como vôlei, handebol, isso é muito bacana, e isso é fundamental, não só para a aprendizagem, para a sala de aula, mas para a vida, né? O nosso dia a dia, isso é fundamental. E, posteriormente, para esses nossos alunos, a vida profissional também vai ter um ganho muito grande a partir do momento que essas habilidades são desenvolvidas e se tornam uma competência, né? Então, eu acho que esse trabalho é bem bacana e essa relação entre os jogos também, acho que é muito bom. Eu sou suspeita. Renan, a gente sabe que hoje em dia existem muitos jogos que são realizados via internet, né? Jogos também de estratégia, de muita construção. O board games, de certa forma, ele é algo atual, mas ele resgata um tempo que a gente viveu lá atrás também, que nós fizemos muito isso, né? Essas duas realidades, elas convivem harmoniosamente? Sim. Então, é muito provável que todo mundo já tenha jogado uma partida de Banco Imobiliário, uma partida de War, uma partida de Detetive, os jogos que no Brasil eles se tornaram grandes clássicos, né, dos anos 90, até hoje, eles são grandes hits em vendas nas lojas. A diferença é que os jogos eles evoluíram muito em profundidade estratégica, né? Vou dar um exemplo, apenas a título comparativo. A tua jogada no Banco Imobiliário, ela era você pegar o dado, rolar ele. O que caísse naquele dado, você faria aquela ação. Então, hoje, a gente evoluiu. Os jogos, eles diminuíram, assim, muito a dependência de uma sorte envolvida. Ela fica totalmente para a decisão do jogador, e aí que é o fascinante. Porque eu tiro a sorte e entra apenas a capacidade do aluno, aplicando aqui para nós, né? Perceber esse jogo todo, essa situação que ele está passando, os interesses dele, os interesses dos colegas dele, e ali ele tomar uma decisão, que geralmente é em curto espaço de tempo, e ele colhe as consequências imediatamente da decisão que ele tomou. Então, para aquela... o desenvolvimento da maturidade se aplica muito aí também, porque você faz... os jogos são simuladores, são grandes simuladores. Você faz uma ação e aquela ação afeta todo o teu mundo dentro daquela partida, que depois você não tem como voltar. Você pode correr atrás se você tomar uma decisão equivocada, você passa a partida inteira tentando desfazer aquilo, e você carrega aquele sentimento o tempo todo. Puxa, aquela jogada foi a decisiva, aquilo ali eu podia ter feito diferente. Então, é por aí que a gente encontra os caminhos do desenvolvimento para os alunos. Tem mais uma situação que a Gisele comentou na fala dela, que eu acredito também que você acaba funcionando como um coach, né? Sim. Você, no final da partida, você discute as ações da criança, né? Isso Sim. É uma forma, assim, grandiosa de crescimento, né? Desculpe a redundância, mas uma forma grandiosa de crescimento, né? Sem dúvida. Na verdade, essas análises, elas são feitas nas primeiras partidas, quando eles estão aprendendo, elas são feitas imediatamente, não espero até o final da partida. Quando eles passam de fase, eles passam de nível, aí eu faço as análises mais para o final da partida, porque eu não posso interferir, né? E eu quero que eles sintam toda tanto o prazer quanto a responsabilidade daquela decisão. Precisa ser deles. E eu queria pegar um gancho, Benhur, se você permitir, porque talvez a professora Gisele tenha tocado no principal assunto que a gente
precisa conversar mais sobre isso. Que seria, mas afinal de contas, os jogos, as habilidades em jogos, elas são relevantes para a vida, para o mundo real, né? E dentro das pesquisas que eu tenho feito, para ser bem sucinto e rápido, eu queria citar algumas delas que eu acredito serem muito valiosas. Por exemplo, os alunos, independente da faixa etária, eles vão obrigatoriamente começar a detectar padrões. Isso é algo que os jogos eles estimulam muito. Eles vão estimular você a fazer planejamentos de curto, médio e longo prazo. Você vai precisar ter uma capacidade evoluída para você ter bons resultados de antever a consequência da tua decisão. E eu também posso dizer assim que, indo para o lado da psicopedagogia, os alunos eles aprendem a aprender dentro de uma sessão de jogo, sabe? Então, sem contar que envolve regras, envolve todo o aspecto moral de regras, envolve o fato de você estar com... Muitos dos jogos são competitivos, mas também nós temos muitas opções cooperativas. Para citar um dos clássicos que os alunos adoram, é o Pandemic, que é um jogo que está muito em alta, porque a gente está vivendo uma situação de pandemia, e os alunos eles se tornam especialistas em conter pandemia, uma pandemia no mundo. Então, lá tem um que é o médico, tem um que é o cientista, tem um que é o responsável pelo transporte, pelo tabuleiro, que é o mapa do mundo, e o grupo precisa trabalhar junto, rápido, para conter essa epidemia que está se espalhando e encontrar as curas das vacinas. Tem, inclusive, uma expansão que ela adiciona um laboratório de ciências. Então, assim, eu enxergo nos jogos, aplico muito aqui em casa com a minha filha, desde pequenininha, com vários amigos, e eles sempre comentam assim: nossa, eu queria que meu filho fizesse isso. Nossa, isso aqui, se meu filho fizesse, meu filho ele ia conseguir entender algumas questões mais cedo. Então, o grande produto que a gente tem hoje na mão, sendo desenvolvido dentro do colégio, e eu tenho certeza que quem já fez aula comigo vai gostar muito desse modo online que a gente está começando, mas assim, também, quando voltarmos às aulas, teremos a opção também presencial no colégio, né? Mas a gente não tem plano de parar esse módulo online, né? A gente acredita que ele veio para ficar, mesmo depois da pandemia. Não tenha dúvida, né? São aprendizados adquiridos numa velocidade nunca antes vista, em função de algo que nunca havia acontecido, né? Então, realmente eu tenho certeza que a maneira, né, a forma online, a forma remota, com certeza ela veio para ficar. Professora Gisele, certamente mais uma ótima opção para o aluno, até mesmo em função. É claro que hoje esse aluno está ficando mais tempo na frente do computador, mas nada mais legal do que você ficar na frente do computador depois da sua aula, numa atividade organizada e que continua inspirando muitas ações, muitas qualidades nos alunos, né? Exatamente. Então, uma proposta de uma questão que os alunos gostam muito, né? Que são jogos, né? Agora, os jogos virtuais, trabalhando questões importantes, né? Todas que nós já citamos. E uma outra questão bem fundamental, que eu acho que a gente ainda não citou, é a parte do inglês. E todos esses jogos trabalham muito o inglês. As regras, os jogos que tem algumas cartas, quando é presencial, né? Os de tabuleiro, e agora virtualmente também. Então, essa relação do jogo de tabuleiro virtual, agora nesse momento, com o inglês, o tempo todo vai estar estimulando ainda mais, que é uma outra questão que nós trabalhamos muito, muito bem na nossa escola, né? A gente vem numa crescente muito grande, os nossos resultados são fantásticos, são satisfatórios em todas as avaliações que nós fazemos, tanto da escola quanto avaliações externas. Então, a gente tem visto o quanto que temos crescido, né? E essa relação agora dos jogos, do board game,
né, virtual, usando essa nova plataforma, uma nova ferramenta, aliando com a língua, com o inglês, né, que a gente tem trabalhado também na escola de diversas maneiras. Então, eu acho que vai ser uma proposta. Os alunos, quando o board game ali presencial é um sucesso entre os alunos. E eu acredito que a partir de agora, com essa nova ferramenta que nós estamos oportunizando nesse momento, e como o professor Renan bem disse, eu também acredito que continuaremos com essa proposta no futuro, né? Eu acredito que os alunos vão gostar, vai ser uma nova oportunidade muito bacana que a escola está oferecendo. Maravilha. Olha, só lembrando que as inscrições já iniciaram. Esta atividade ela é destinada aos alunos do Fundamental 2 e também do ensino médio. Ela inicia já em setembro e vai até o mês de dezembro. E, é claro, com o sucesso que certamente vai ter, no ano que vem teremos presencial, teremos online, enfim, o CEPAM sempre atacando de todos os lados para oportunizar, como a professora Gisele bem falou. Meus amigos, eu acredito que você tem mais um comentário a fazer, né, Renan? Tenho 2 pontos bem rapidinho. Então, o aluno que está interessado, ele vai poder fazer uma aula experimental, ele tem lá a opção dentro do formulário de inscrição para ele poder fazer uma aula e entender como que funciona, tá? Então, estamos abertos a partir já de setembro, a gente começando as aulas, a gente inclui, as turmas elas vão funcionar com de 4 a 8 alunos, e a gente também desenvolve junto desse projeto um tema muito legal, interessante, que ele se conecta e a gente aproveita. Por exemplo, dentro das aulas, a gente trabalha o assunto da educação financeira, porque vários dos jogos eles permitem isso. Empreendedorismo, negociação, liderança, gestão de recursos, planejamento estratégico. Então, isso está sempre sendo falado, conversado, introduzido a importância de tudo isso para os alunos, juntamente com as sessões de aula que a gente faz. Os jogos, eu gosto muito de fazer a seleção dos jogos baseado em temas que eles também aprendem na sala de aula. Então, por exemplo, tem jogos dos mais variados temas. Temas históricos, temas da biologia, temas que o aluno ele fez a aula e a gente acaba aproveitando para conversar e rever a matéria junto da aula, dentro de todo esse pacote que a gente tem, que a gente está oferecendo. Então, como a professora falou, os alunos ficam esperando o dia para a aula de board game, é muito legal, eles encontram comigo no corredor, eles falam, professor, qual que vai ser o próximo jogo? Estou animado, estou empolgado. E aqui agora a gente vai poder voltar, né, depois desse período, a ter esse momento junto com eles, porque é fantástico, a interação com eles é muito boa. Maravilha, que legal, né? Eu quero destacar aí na nossa live a presença de vários coordenadores do Colégio CEPAM, a professora Francine Cavanhari, do High School, Jacobo Cavanhari, coordenador pedagógico, a Kátia Costa, que é coordenadora da Educação Infantil, e a Sônia Mongruel, que é também nossa coordenadora pedagógica do CEPAM, né? Falando que o uso dos games no processo de aprendizagem enriquece e amplia as habilidades necessárias para a compreensão de conceitos que constroem a realidade dos nossos alunos. Foi bem, hein? Foi bem a professora Sônia agora, hein? Mas, bacana. Mas, pessoal, eu quero agradecer, eu tenho certeza do sucesso de mais esse incremento no ensino CEPAM, né? Através da competência do nosso professor Renan Simeonato, que, na verdade, também é o nosso professor de teatro, né? Deve estar morrendo de saudades, né? Usufruir aquele teatro maravilhoso do Colégio CEPAM, dos alunos, poxa, as apresentações que a gente sempre acompanhou, muito bacana mesmo. Mas, olha, sucesso, então, os alunos já receberam o link para fazer as inscrições, receberam todas as dicas aqui, para que possam estar usufruindo. Claro, e olha, eu vou falar um negócio para você. 1h30 na frente do computador fazendo board games, meu amigo,
Isso aí é coisa boa mesmo, né? Para quem gosta de ficar na frente do computador jogando, vem uma coisa organizada dessa, fantástico. Mas olha, Gisele, quero agradecer muito a sua presença conosco nessa noite. Obrigado pelas considerações aí. E continua firme, continua treinando, que daqui uns dias você ganha do professor Renan, né? Vamos trabalhar para isso. Eu que agradeço, obrigada. Vou continuar treinando e quero avisar aí aos alunos que nas primeiras aulas ali eu vou estar lá junto. Eu quero ver quem vai ganhar de mim. Ó, vamos lançar essa disputa aí, vamos ver, porque eu quero ganhar. Obrigada, obrigada a todos os coordenadores que estiveram presentes, professor Benhur e todas as pessoas que estão nos assistindo. Bom? Tá ok, um abraço, boa noite, professora. Professor Renan, da mesma forma, agradeço muito a sua participação com a gente aí, né? E desejo sucesso. Eu tenho certeza da sua competência, que já é mostrada há mais de 3 anos no Colégio CEPAM, e mais essa situação atrativa aí, né? Eu acho muito bacana a questão de jogos, né? E agora é aguardar os alunos e iniciar, ir para o choque e para o fight, né? Agora eu já tenho certeza que eles vão querer você em uma aula qualquer dia desses para você também participar e a gente poder dar umas boas risadas e aprender boas coisas junto nessa aula. Vou treinar para poder chegar lá, viu, meu amigo? Eu não vou chegar lá para apanhar todo mundo lá, não. Eu vou chegar para ganhar. Valeu. Muito obrigado. Boa noite, viu? Tchau. Valeu. Bem, pessoal, esses foram os professores Renan e também a Gisele, né, que estiveram conosco aí para falar justamente do Board Games, né? Board Games online. Exercite seu cérebro, brincando. Os alunos já receberam o link para fazer as inscrições. Olha só ali, né? As aulas são online, uma vez por semana, aulas com duração de 1h30, né? As opções são segundas ou quintas-feiras, né? E daí, dentro de segunda ou quinta-feira, você tem 2 opções de horários. 14 às 15h30, 15h30 às 17 horas, né? Faça suas inscrições. Qualquer coisa, liga para a gente lá no Colégio CEPAM, que nós estamos lá à disposição. Muito bem, nós temos deixa-me ver aqui, temos um comentário, o Marlos Albano Boltin, né, o pai do nosso enxadrista campeão, boa noite. Competitividade e respeito às regras, fair play, controle da ansiedade, etc, etc, etc. Jogos treinam as pessoas para a grande competição, que é viver. É isso aí, Marlos. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Inclusive, durante a fala dos professores, eu fazia uma relação muito grande com o xadrez, que é a sua praia, né? E do Mauro também, mas, enfim, é exatamente isso aí. Bem, pessoal, o segundo momento que nós temos hoje na nossa live do Colégio CEPAM é justamente para falar do High Level Conversation Online. É justamente isso. Algo que já acontecia no presencial, agora também está à disposição no online. E para falar do assunto, nós temos o especialista, né? O fera, Mr. Matheus Humberland, para falar do High Level Conversation. Muito boa noite, Matheus, obrigado pela disponibilidade. Você que já esteve aqui, é professor do High School também, já teve um papo super legal aqui junto com a professora Francine e também com o outro Matheus, né, que trabalha no High School. E agora, surgindo essa novidade, hein, meu amigo? Que bacana mais esse lançamento do Colégio CEPAM. Muito boa noite, Benhur. Sempre um prazer estar aqui. Mas eu, antes de mais nada, eu tenho que falar que eu fiquei com ciúmes agora, porque eu também tenho a minha coleção ali atrás de board games ali, eu quero saber quando que eu posso participar, eu quero competir também, eu quero fazer parte disso. Mas, brincadeiras à parte, é muito bom fazer parte de um colégio que está tão à frente aí, vendo que na situação atual a gente não precisa parar, a gente não precisa desistir, a gente pode sempre inovar, renovar e aprender com qualquer situação. Então, assim como você falou, é um prazer estar aqui essa noite para conversar sobre algo que já tinha no CEPAM, algo que nasceu do anseio dos alunos, aquele aluno que já tinha saído do RAI, ou aluno que não estava na época para entrar no RAI, e foi um projeto que a gente concebeu com muito carinho. Então, para
para deixar, assim, aquele aluno que tanto sai do colégio, o aluno que não teve oportunidade, às vezes o pai do aluno, que, né, nossa, que bacana, eu vi no meu filho um resultado muito legal, a forma com que o high school funciona. A gente não quis deixar passar essa oportunidade, então a gente criou esse programa para todos aqueles que querem aprender inglês de uma maneira um pouco diferente. É interessante, eu acho que a gente pensar que assim, existem diversas formas de aprender uma língua, assim como eu gostei muito aí dos comentários do Renan, que os board games ensinam de várias formas diferentes. Eu gosto hoje de fazer parte de um colégio que mostra isso. Aprender inglês, hoje em dia, a gente não precisa só ficar ali limitado àquele método antigo, aquele método mais rudimentar. A gente aprendeu muito. Eu acho que a entrada da parceria do CEPAM com a Mizuho ensinou muito a gente. Eu tenho um prazer de estar quase desde todo o início desse programa e aprendi muito. E assim, a gente concebeu, como eu falei, com muito carinho, com muito, assim, esmero, realmente, passar para os nossos ex-alunos, ou ainda alunos, ou familiares, amigos, colegas, um pouquinho aí dessa cultura diferente, um pouquinho desse modo diferente de a gente ver e abordar o inglês, para que pudesse tornar aí, até mesmo nesse momento mais sóbrio que a gente está vivendo aí, de isolamento, a gente pudesse também levar um pouco de inglês, aprender, renovar, conversar, mas realmente é uma oportunidade muito, muito bacana que o CEPAM volta a oferecer agora nessa modalidade online. Eu não tenho dúvidas disso. E quando eu falei, Matheus, no início da chamada da sua pessoa, eu gosto de dizer fera no assunto, porque, cara, você nasceu nos Estados Unidos. Conta pra gente um pouquinho da história da pessoa, do professor que o aluno vai encontrar quando ele for fazer o high level. Bom, eu gosto de começar nesse ponto que você toca, porque isso é uma faca de dois gumes, né? Tem gente que olha assim e fala, pô, o cara tá lá só porque nasceu nos Estados Unidos. Aí tem gente que fica, pô, será que realmente só porque americano ensina bem? Eu gosto de pensar com o resultado dos meus alunos aí que a gente tem um bom resultado, mas a questão que eu gosto sempre de passar da minha personalidade é que a minha vivência lá fora, ela foi, assim, eu sou muito feliz de dizer que meus alunos às vezes ficam confusos até. Nossa, professor, mas já fez tanta coisa na vida. É porque realmente a cultura americana, a gente trabalha muito cedo, a gente quer explorar o mundo muito cedo, as coisas são diferentes. Infelizmente no Brasil a gente não tem a oportunidade de fazer as coisas da mesma forma, e eu fui muito agraciado por conta da cultura a explorar a minha vida de várias formas diferentes. Hoje eu tenho o prazer de dizer que, por conta de todos esses caminhos que eu tomei na minha vida, hoje eu tenho uma formação superior de professor, porque eu me apaixonei pelo estudo do ser humano. Eu acho que a gente lidar com pessoas é uma atividade muito prazerosa, uma atividade complexa, é claro, eu estou sempre estudando, renovando e buscando o melhor para os meus alunos, mas eu acho que a minha maior frente de batalha hoje, a maior bandeira que eu carrego aí com muito prazer com o CEPAM, é que eu gosto de desconstruir a ideia, aquela ideia mais antiga, uma ideia que existia antigamente, que aprender uma língua ainda é algo muito difícil, aí vem aqueles estereótipos do tipo, criança aprende bem, quanto mais velho você fica, mais difícil fica, ou coisas do tipo, eu não nasci para isso, não é o meu dom. Então, assim, eu gosto de trazer realmente essas experiências que eu tive com o mundo, as minhas interações de lugares diferentes, pessoas diferentes, situações diferentes que eu tive a oportunidade de viver e aplicar isso no meu dia a dia. Hoje em dia eu gosto sempre, meus alunos sabem muito bem disso, eu busco o maior esforço possível, evitar ver o meu aluno como um material de ensino e ver muito mais ele como um ser humano. Existe uma psicóloga americana que ela estudou muito, e é uma filosofia aí que eu tento carregar no meu trabalho, que os seres humanos hoje, quando se dispõem a aprender, a gente consegue dividir, assim, claramente em dois grupos. Um que ela chama de mentalidade fixa e um que ela chama de mentalidade de crescimento. E se a gente olha, aqui no Brasil a gente viveu muito tempo nessa mentalidade fixa, que qual seria ela? Você vê lá um aluno que toca muito bem guitarra, aí o amigo dele diz assim, não, mas ele tem um dom, ele já veio com esse talento, e ele sabe mais, não tem nem como eu chegar lá. Aí o outro aluno vai bem na prova de matemática, veja, eu não consigo, isso aí é algo que veio com ele. E ela define que existe um outro grupo, que é o que eu faço parte, tento sempre espalhar esse vírus do bem para os meus alunos, que a mentalidade de crescimento, ela diz assim, se eu errei hoje, amanhã eu me esforço para não cometer o mesmo erro.
Se eu não conseguir aprender isso hoje, amanhã eu tenho mais uma oportunidade para aprender de volta. E assim a gente vai sempre se renovando, sempre melhorando, sempre tentando ser uma versão melhor que a gente foi ontem. Então, com o inglês, eu penso assim, o aluno hoje que ele comete um erro de pronúncia, ele comete um erro de não achar uma palavra, algo simples, tem dois caminhos para a gente lidar com ele. Ele pode ser lidado da forma, olha, você errou, então faça de volta, ou olhar para esse aluno e dizer, olha, você acertou isso deu certo, isso funcionou. Aqui a gente tem que trabalhar um pouquinho mais, mas no geral você está crescendo. Então, tanto o high school e depois com a concepção do high level, essa foi sempre a minha bandeira maior. O aluno sempre está aprendendo alguma coisa, ele sempre está interagindo, ele está produzindo. É curioso para mim, o que mais me apaixonou por fazer o high level é que o high level ele tomou uma forma por si só. Eu entrei com uma ideia de fazer algo de conversação e os próprios alunos, sem nem pedir diretamente, as aulas foram se tornando uma coisa muito personalizada. Então, olha, sem ninguém pedir, a gente foi percebendo, isso está funcionando, isso está rendendo, isso não está rendendo, assuntos assim vão bem, assuntos assim não vão tão bem. Então, se tornou realmente, eu brinco com eles, às vezes parece uma terapia em inglês. Então, as pessoas hoje vão falar, então, de filmes, hoje vamos falar, então, da economia, como está a coisa, vamos falar, então, de uma situação global que está acontecendo, e a gente vai interagindo, e as coisas vão fluindo muito bem. Então, com isso, eu acho que muito da minha personalidade foi colocada nas aulas, mas eu sempre deixei um ambiente muito livre para que o aluno, esse é um ponto bem importante para quem tem interesse, principalmente para aquele aluno que fala assim, eu aprendi inglês, mas travei, eu não consigo evoluir mais, eu cheguei no limite, eu não tenho tempo. Então, assim, a gente conseguiu customizar com o dia a dia, com as interações com os alunos, algo do tipo, eu venho, me sinto confortável, eu consigo avançar em algum tópico. Então, a ideia é que você saia pensando assim, poxa, olha, hoje eu consegui me expressar dessa forma, hoje eu consegui trazer esse ponto, hoje eu consegui opinar isso, hoje eu entendi alguém falar sobre aquilo. São as pequenas vitórias que você vai conseguindo e se sentindo mais confortável. Eu acho que hoje, um grande ponto que a gente esquece, às vezes, é que uma das maiores dificuldades que as pessoas têm para aprender é o desconforto. Poxa, será que eu estou falando certo? Será que não vão me julgar? Poxa, meu colega aqui do lado sabe muito mais do que eu, por que eu vou tentar, por que eu vou arriscar? Então, a gente quebra um pouco esse paradigma e a gente tenta deixar um ambiente, assim, engraçado, divertido, sempre que a pessoa, assim, quer opinar, você pode opinar, sinta-se confortável. E esse formato, ele sustenta uma aula que ela é muito mais proveitosa. Então, agora, com o modelo online, por exemplo, a gente vai entrar com um material, porque a gente sentiu também a necessidade de atingir um público aí que gostaria de ter um respaldo ali de material. Poxa, eu gosto de fazer um exercício, isso é muito bom. Olha, para mim funciona bem. Então, como eu falei lá no começo, a gente adapta ao conforto do aluno. Então, você quer ter uma base de exercício, a gente pode trabalhar com isso. Então, aí quando você pergunta o que eu pessoalmente tento trazer, eu fico muito lisonjeado quando você fala que eu sou uma fera no assunto aí. Para mim, meu ponto principal como todos os meus colegas de profissão que eu tenho prazer e honra de trabalhar no CEPAM, eu acho que a gente gosta muito do que a gente faz, a gente está sempre se renovando, sempre buscando, assim, ficar na frente, nunca deixar o tempo passar e não adaptar e não abraçar a situação. Eu tive conversa aí com o pessoal do CEPAM, achei muito legal, que muitos me falaram assim, olha, essa não é um momento agora para a gente desistir, não é um momento para a gente se assustar, pelo contrário, vamos abraçar, vamos se inovar, vamos realmente fazer parte da mudança, porque acho que a educação aí, a gente tem uma oportunidade agora muito grande de se renovar e mudar completamente sem perder a nossa essência, sem perder a nossa qualidade de ensino e, de volta, eu acho incrível esse começo do programa aí que você teve na mesma noite, poder falar de jogos de tabuleiro, o quanto isso é inovador e incrível, super apoio, e ao mesmo tempo voltar para a língua, que é algo também que são anos aí que a gente tem tentando aprender, dar um jeito, e cada vez mais a gente tenta inovar esse processo. Então, esse é um pouquinho do meu tempero que eu boto aí, a minha experiência de vida, a minha questão de olhar para o aluno hoje como material humano mesmo, não como um potinho que eu tenho que derramar algum conhecimento nele. Eu quero interagir, eu quero que ele produza, eu quero que ele me ensine. É algo também que eu sempre brinco nas minhas aulas. Às vezes eu aprendo mais com eles do que eles comigo, porque eles usam a língua para opinar e vem muita coisa boa, muito conhecimento que eu aprendo. E assim, a troca de informação é muito fluida mesmo. Que bacana, Matheus. A gente fica muito feliz de ter um professor do teu nível trabalhando numa disciplina. Não digo que é uma disciplina difícil. Se o cara não tiver empenho, tudo vai ser muito difícil. Mas, e um detalhe muito legal, como eu
eu faço sempre uma relação com o esporte, no que você está falando em relação ao high level. Por exemplo, o inglês, ele precisa ser praticado. Não é você concluir um curso de inglês que é um indicativo de que você vai chegar fora do país e você vai se desenvolver com a maior tranquilidade. Então, me parece-me que o grande trunfo que esse curso, como poderíamos deixar de dizer, né? Porque, inclusive, ele inicia agora em setembro e vai até junho de 2021. É muito importante o aluno do Colégio CEPAM saber que ele não vai até dezembro, não. Ele começa agora em setembro e vai até 2021. A essência do negócio é a prática, né, Ramberlan? Com certeza, Binho. Essa semana mesmo, coincidência aí você falar isso, eu estava dando uma aula de oratória, e aí eu conversava com os alunos sobre um meio aí, Binho, que você vai lembrar que as pessoas hoje talvez esqueceram que existe. A gente estava falando sobre programação de rádio, como era importante utilizar a voz, propagar a voz, saber cuidar disso. E aí eu falava para eles com exercícios que eles iam praticar. Eu falei assim, olha, eu sei que vocês não vão gostar, mas a única forma da gente treinar é você vai ter que ser o narrador aí, você vai ter que pegar esse texto e falar. E aí eu comentava para fazer um link com o que você fala. Às vezes a gente se esforça tanto para algumas coisas que a gente só mentaliza e a gente não põe para fora. Então, o inglês, o esporte, é uma ferramenta que ela só vai ficar polida, por assim dizer, se eu posso usar esse termo, com a prática. Mas eu leio aqui na internet. Bacana, você vai ter o vocabulário desenvolvido, mas você ainda não interagiu com aquele material diretamente. Você não causou um diálogo, você não teve uma interação direta. Então, o bacana das aulas do High Level é isso. Principalmente o fato de uma questão que você tem na tua cabeça, você poder interagir, ouvir, poxa, a pronúncia ali do meu colega é diferente, olha, eu estou fazendo assim. E principalmente, para mim, o fato maior é transformar, eu diria assim, desmistificar a língua. Eu sou muito, muito fã da ideia que a língua, eu faço sempre essa metáfora para meus alunos, você não tem que trabalhar para a língua, é ela que trabalha para você. Então, eu digo assim, ela tem que ser uma extensão tua. Você não pode pensar nela como uma coisa que é inatingível, que é algo que você nunca vai conseguir. Então, eu sempre comento com meus alunos aquele fato, você não tem que copiar a pronúncia de alguém, você não tem, poxa, eu vi lá o Brad Pitt falando, pô, ele fala bonito, vou tentar igual. Não, você é um cidadão, uma pessoa, você tem a tua cultura, você tem teus pensamentos, o inglês vai virar o teu inglês, você não tem que replicar o inglês do outro, não vai ter um inglês maior, melhor, inferior. Então, assim, é importantíssima a prática, justamente, principalmente, eu diria, para essa questão de você se sentir bem com isso, para você não ter vergonha do teu inglês, para você não se sentir inferior ao inglês do outro. Eu acho que o grande rompante para o aluno começar assim, ter um crescimento em escala larga é esse momento. Por isso que o High deu muito certo no CEPAM, por isso que o High Level também vem dando muito certo, porque os alunos conseguem quebrar essa talvez parede imaginária que tem do eu não consigo. Então, aí, quando você diz lá, o americano, como é que ele pode mudar um pouco a visão das coisas, eu não dou muito espaço para eles não tentarem. A questão vai, se joga, tenta, se der errado, a gente está num ambiente controlado, a gente vai aí, é como no esporte. O aluno lá no basquete, no primeiro dia, talvez ele não vá conseguir dominar o garrafão da mesma forma, depois da 100ª vez que ele fez a mesma coisa, ele se sente bem com aquilo. E eu confesso que, por exemplo, o meu maior problema com o basquete aí foi que eu ficava pensando, poxa, mas será que se eu for fazer uma bandeja não vai ficar muito feio, não vão olhar para mim e tirar sarro? E eu percebi, não, eu vou lá e faço e vou aprendendo e com o tempo me acostumo com isso. Então, o inglês é da mesma forma, quando o aluno pensa, poxa, mas eu falo assim ou eu falo do outro jeito? A minha ideia é sempre fala, tira isso de dentro de você, arranca esse paradigma de eu não consigo e aí a gente trabalha depois. Então, até, por exemplo, tem muita gente que fala assim, poxa, mas você não corrige na hora que a gente fala? Não, eu quero que você fale, eu quero que você me ouça. Quando eu falar e você ouvir que é diferente, você percebe que tem algo, e a gente vai conversar sobre isso. Então, não existe aquele constrangimento, por exemplo, de você falar algo errado ou interromper a pessoa e, poxa, está errado. Então, eu sempre quero trazer a ideia de conforto, se sentir bem, e principalmente o inglês, ele é parte de você, ele não está acima de você, ele não é uma coisa deslocada. É como qualquer outro conhecimento que a gente adquire com a vida. Então, por exemplo, eu sempre traduzo com a questão de música, eu que gosto muito e a vida inteira pratiquei instrumentos musicais e tudo, eu sempre falo, eu gostava e ia bem quando eu aprendia as músicas que eu queria.
Eu adorava meu professor de violão, mas quando ele trazia uma música clássica lá do Villa-Lobos, que era linda e maravilhosa, eu não conseguia, não era para mim. Eu queria tocar o Guns N' Roses lá, por exemplo. Aquilo sim me dava prazer. Então, o inglês da mesma forma. Com o high, a gente não vai se limitar a ficar naquela estrutura velha e antiga de assim, assim, assim. A gente vai atrás do aluno, a gente quer dar o conforto, o prazer do aluno falar inglês. Acho que isso talvez seria um ponto crucial nosso. É para se sentir bem, é para gostar do que está fazendo, para quebrar todos aqueles trauminhas lá de aulas que não deram certo, talvez, no passado do aluno, e se sentir mais livre para aprender. Matheus, eu sempre tive vontade de falar sobre esse assunto com você, e eu acho que, às vezes, eu entendo que é um erro que algumas escolas de inglês, elas possuem. Em muitos momentos, elas ensinam o inglês, não digamos que o inglês da forma formal, né? Desculpe a redundância aí, mas o aluno, ele aprende um inglês que nem sempre é o inglês que ele vai escutar ou vai falar nos Estados Unidos ou vai falar no Canadá. A gente percebe que o norte-americano, o negro norte-americano, ele tem um jeito, uma forma de economizar. Quer dizer, embora a língua inglesa ela seja mais fácil até que o português, ela tem algumas armadilhas aí que elas passam pela economia do norte-americano. É mais ou menos isso? Fantástico, um ótimo comentário. É muito legal isso, pela questão aqui. Eu tive um comparativo, que foi muito engraçado na minha vida de professor. Por uns 2 anos eu ensinei português para estrangeiros. E eu ficava muito confuso na hora de dar aula, porque o livro não era o português que o brasileiro falava. Era uma coisa assim que eu ficava, mas como é que eu vou ensinar isso se as pessoas não falam assim? E essa estranheza que você tem, quando parece que ensina um inglês mais formal, mais redondinho, é exatamente isso. Eu conversei até, não lembro se foi essa semana passada, com uma turma minha de inglês, que eu acho muito triste quando o livro te ensina algo que na realidade você não vai usar. E eu sei que você não vai usar, porque, digamos lá, o aluno aprende Hi, how are you? I'm fine, thanks, and you. E aí você vai conversar com o americano, ele não fala, ele não usa esse script. Aí você fica, ixi, será que eu falei algo errado? Será que eu sou muito ruim em inglês porque ele não me respondeu igual o livro? E realmente é isso. Eu diria, por exemplo, quando você diz das divisões sociais, financeiras, econômicas e tudo mais dos Estados Unidos, eu vou além para você. Por exemplo, quando você pega o tamanho que foi as ondas de imigração para os Estados Unidos, criaram-se subcategorias. Em inglês, assim, você vai ver lá o inglês que o brasileiro fala, o inglês que o italiano fala. Então, assim, é como aqui no Brasil, a gente divide nas regiões e eu sou fascinado por sotaques e vocabulário diferente no Brasil. Mas eu diria que nos Estados Unidos existe um ponto muito importante em relação a isso que eu sempre trago da minha vivência. O americano, a gente já foi programado, com a quantidade de imigração que a gente recebeu, a ter um ouvido mais aberto para entender. Então, tem vezes eu escuto casos, eu fui viajar lá, nossa, meu inglês estava muito ruim, eu não sei como eles entenderam. É porque, do outro lado, existe um ouvinte que ele não se importa tanto, ele não é tão crítico quanto o aluno brasileiro. Aqui eu vejo que as pessoas buscam uma pronúncia perfeita, com uma respiração perfeita, com uma pausa perfeita, e para a gente não importa. É uma questão que a gente diz assim, o americano, nós somos muito objetivos. Então, ponto A ou ponto B, você falou, comunicou, acabou. Eu sempre faço a relação, pensa no fast food, como é que a gente desenvolveu o fast food? É por número. A gente não quer nem falar o nome do pedido, a gente diz o número 1, ou 2, ou 3, para ser objetivo, para que o imigrante chegue lá, literalmente, ele faz um com o dedo, ele sabe o que é, as coisas funcionam. Então, isso eu acho que de volta, dá um conforto quando meus alunos entendem que cria menos peso ao você errar, ao você ter uma pronúncia diferente. Eu sempre gosto de brincar quando eu entro em avião aqui no Brasil e o piloto fala um inglês que eu não sei se eu não entendo por causa do rádio ou se eu não entendo por causa da pronúncia dele. Mas se não for esse inglês, aquele inglês que a pessoa não vai entender, o válido é criar mais personalidade. Eu acho que é muito difícil um livro conseguir pegar toda a variedade possível, mas dentro disso, aí que vem a mágica, talvez, dos nossos programas do CEPAM. É trazer um pouco do professor que deixa o aluno expandir, deixa o aluno crescer, deixa o aluno criar raízes próprias ali. É muito engraçado, até quando você fez esse comentário, eu lembro que eu estudei uma época no Brasil que o inglês, por exemplo, o americano não era tão valorizado quanto o inglês britânico. E até hoje eu recebo alunos que perguntam, o inglês britânico é melhor, é mais difícil?
É uma pergunta estranha para mim responder. É como perguntar, o português de Portugal é melhor do que o Brasil? Não sei, eu acho que são coisas diferentes, situadas em cada país, e a cultura evolui. Então, assim, dentro do que você fala, realmente, trazer situações mais reais, e agora eu quero até elogiar alguns alunos meus aí. Eu tenho aluno hoje, Benhur, que se eu fechar o olho, virar de costas, não me falar quem quer e mudar a voz, eu vou dizer para você que é um americano falando, porque ele já se acostumou principalmente com o que você falou, com a questão de ele ser mais sucinto, ele ser mais objetivo, e não é a pronúncia dele que é de americano, mas é o jeito dele formular as coisas, e eu espero que não tenha sido lavagem cerebral minha, mas a ideia é que eles entenderam que tem que ser objetivo. Você quer atingir uma função, então eu quero isso, isso acabou. Um hábito comum, por exemplo, nos Estados Unidos, que choca quando eu conto, se você falar no telefone com um americano, ele passa a mensagem e desliga o telefone. É raro ele falar tchau, bom dia, como é que vai você, preciso falar com você. Ele é reto no que ele quer falar. Eu tenho muitos alunos que já desenvolveram isso. Ele vai conversar comigo e chega, ó, professor, isso, entendi, pronto, e a gente segue. Então, é muito mais voltado a uma forma de pensar do que o som que você está emitindo. Então, quando você entende que o inglês é uma língua objetiva, você percebe que não há essa necessidade de longas explicações, longas direções de informação, realmente uma linha reta. E o aluno, quando ele aprende isso, isso dá uma tranquilidade nele, porque ele percebe, poxa, eu não tenho que complicar, é só falar o que eu tenho que falar, e as coisas se resumem a literalmente uma interação rápida. É um jogo de tênis ali, você bate, eu devolvo rapidinho, você não precisa de muito, assim, talvez floreio. Eu adoro português, não me entenda mal, adorei aprender em português e tenho formação em aula de português, porque eu acho muito rica a formação. Mas eu acho que isso fica evidente no fato que aprender português é muito mais difícil do que aprender inglês. Eu acho que isso é um ponto fantástico. O brasileiro que fala português, eu já dou 3 medalhas de ouro, porque para mim foi muito, muito mais complexo do que hoje em dia ensinar o inglês para as pessoas. Na verdade, diante da tua fala aí, a gente percebe que o cara ele começa a se identificar muito com o inglês a partir do momento que ele estiver pensando, né? E não pensando em falar como inglês realmente, mas não falar inglês realmente, mas não em traduzir o português para o inglês, né? Porque existem muitas diferenças. Aí é que o cara acaba até se inibindo um pouco. E talvez fique até o conselho de quem vai para os Estados Unidos depois de ter aprendido aqui, por melhor ou pior que seja o curso, no nosso caso, é o melhor, mas independente, que o cara não se sinta inibido ao risco de falar o inglês, né? Eu lembro de uma época, até hoje comentei com meus alunos, vai fazer agora 12 anos que eu estou aqui no Brasil. Eu lembro de uma época que era muito popular, uma forma aqui no Brasil se propagava muito do bom e velho, quer aprender inglês, tem que fazer um intercâmbio, né? E eu comecei a pesquisar sobre isso, eu achei interessante, foi um movimento bacana. Eu acho que a vivência internacional ela é muito mais do que aprender inglês, a troca de cultura é maravilhosa. Mas isso sempre me levantou uma questão que eu fui atrás e fui fazendo as minhas pesquisas e eu notei uma coisa. O que as pessoas realmente estavam querendo dizer é, se eu for para os Estados Unidos sozinho, ninguém vai me ajudar. Eu vou me sentir pressionado a ter que falar. Isso me despertou uma curiosidade. Por que a gente não consegue isso aqui? Por que o ambiente aqui a gente não consegue limitar o aluno a deixar de lado? Isso é curioso porque eu tenho uma história muito engraçada, porque no início, quando eu comecei a trabalhar no CEPAM, as pessoas não sabiam que eu falava, os alunos, pelo menos, não sabiam que eu falava português. E eu vivi por 6 meses uma experiência maravilhosa. Alunos se esforçando, alunos tentando, e aí eles falavam em português na minha frente, um outro, como é que eu falo isso para ele? E eu só ouvi em português, entendendo o que eles estavam falando e fazendo de conta ali que eu não estava entendendo nada. Uma experiência adorável. Até o momento que eu percebi, quando alguns alunos descobriram, porque, o meu irmão conhece, não sei quem conhece ele fala português, não sei, eu acho que ele fala português. Ali mudou tudo. Ali eu percebi que eles tinham uma rede de segurança que, se ele fala português, eu prefiro ir com português. É mais fácil, porque eu consigo, ele consegue e está mais fácil. E isso mudou muito a minha forma de agir como professor. Eu comecei a perceber que o grande problema que eu causava a eles é dar essa ideia de que é melhor ir no mais fácil. É melhor recorrer ao que ele vai entender. E eu fui quebrando e desmontando isso do tipo... Não, eu realmente, é uma curiosidade que eu tenho, eu prefiro conversar em inglês, eu me sinto mais livre, eu sinto que eu tenho mais ferramentas de comunicação do que no português. No português eu não sinto que eu tenho tanta liberdade. E quando os alunos vão percebendo que eu mesmo falo de um jeito diferente,
Os alunos falam que parece que tem uma pessoa me dublando quando eu falo em português, porque não é nem a mesma voz quando eu falo em português. Então, quando eles foram percebendo, poxa, mas ele se expressa melhor em inglês, ele fala melhor em inglês. Eles começaram a tentar, e foram tentando, e as coisas fluíram muito, muito melhor. Às vezes é engraçado que as pessoas se assustam né, há muito tempo atrás, quando tínhamos aulas presenciais, às vezes as pessoas entravam na minha sala sem querer e vinham conversando em inglês, os alunos conversando em inglês, e olhavam, nossa, mas está tudo acontecendo em inglês aqui. E sempre foi muito natural isso. Eu nunca lembro de ter pedido numa sala de aula do RAI, por exemplo, olha, não podemos falar em português. Sempre foi muito natural. Então, o que eu faço, toda essa questão aí de intercâmbio, do que dá certo, o que não dá certo, eu acho que o ponto maior está dentro da cabeça da interação professor e aluno, de entender que a gente consegue falar em português, mas a gente não precisa. A gente vai tentar, assim, interagir de uma forma que não haja cobrança, que não haja peso nisso e a gente possa se sentir bem. Olha o exemplo aí do Otávio, que mandou um oi aí. O Otávio era um ótimo... Otávio presente. Fantástico. Otávio presente em todas, né? Em todas, Otávio está. Não, eu sinto muita falta dele. Tá aí um exemplo do aluno que falava, metia a cara e eram ótimas as conversas. E, assim, eu acho que como ele, vários foram assim, que no começo se estranharam um pouco, poxa, vou ter que falar inglês com ele. E uma, duas conversas, vendo que eu sou muito tranquilo com a situação, eu não tenho eu não sei, eu acho que eu não passo uma pressão para eles, que eles estão sendo avaliados quando eles falam, flui muito bem. Então, o fato é, a necessidade de se sentir isolado do mundo, você pode criar ela aqui. Eu brinco com meus alunos, atravessar a porta do raio e entrar nos Estados Unidos, porque a bandeira, a disposição das cadeiras, tudo é para que você se sinta lá. Então, não é só uma mera questão física, mas é uma questão psicológica, para que você se sinta, bom, estou falando com um americano, ele está me entendendo, eu entendo ele e está fluindo. Então, quando eles perguntam para mim, professor, mas meu inglês é ruim? Eu sempre digo, poxa, você está conversando com um americano, ele entende? As coisas estão fluindo muito bem, então está rendendo, você pode falar comigo ou você pode falar com o outro lá fora, ele vai te entender perfeitamente. Então, para mim, o grande ponto sempre está essa ferramenta que é a cabecinha do nosso aluno, destravar esse medo, destravar essa pressão de, poxa, é difícil, não dá, não consigo, eu vou ter que fazer. Não, dá, você tem um material, já, principalmente todos os nossos alunos aí, vem já com uma carga fantástica dentro do CEPAM de prática de inglês, com ótimos profissionais, então ele já tem uma carga. Então, para que é, né, o high level, para que serve? Para as pessoas que ainda tentam perguntar, poxa, mas mais um curso de inglês? Meu filho já tem, eu já fiz, qual que é a diferença? Ele é um formato, talvez, que as pessoas não conhecem. Eu convido todos aí que têm o interesse de ver o que eu estou falando realmente na prática, para que a gente possa mostrar que o inglês ele não precisa ser daquela forma que todo mundo já viu, que não deu certo, talvez teve dificuldade. Às vezes eu tenho alunos, para mim, eu sempre falo, o aluno favorito meu, que ele diz assim, eu detesto inglês, é a pior coisa para mim é fazer inglês. Eu fico muito feliz porque em questão de semanas e aulas, a lei deixa, não é tão ruim assim, não é tão complicado assim. E a gente vai trabalhando junto para sempre tirar um pouco desse estigma da coisa aí que é difícil, que é complexo. Então, as nossas aulas se baseiam completamente em conversação, porém agora a gente está entrando nesse novo formato com material, então a gente vai ter acompanhamento de exercício, para que mesmo com 2 aulas por semana de 1 hora que a gente determinou aí, o aluno também tenha o momento dele, para que ele possa sentar, pensar, refletir, resolver um exercício, fazer uma interpretação de texto. Então a ideia é unir os dois mundos aí, tanto o mundo da conversação, que as pessoas gostam e vem fluindo muito bem, e trazer um pouco mais dessa estrutura que eu sei que muita gente se sente mais seguro. Tem gente que se preocupa do tipo, nossa, mas eu vou lá, eu só tenho que falar, eu não consigo, eu preciso de alguma coisa a mais. Então, a gente desenhou junto aí esse projeto, agora na sua versão online, para que a gente tenha também esse suporte, tanto no Google Classroom, usando sempre, claro, as videoconferências, mas também com um material muito bom, material, assim, de ponta mesmo, que eu, pessoalmente, fui olhar, fui me envolver no processo para que eu não falasse para as pessoas algo que eu não sei, realmente eu gostei, eu acho que ele é muito prático, e principalmente ele atende às demandas do mundo que a gente vive hoje, então ele é um livro, ele não tem, um material que não tem aquela estrutura lenta, pesada, que judia do aluno, parece que quer que memorize isso, enfim, a gente vem trabalhando aí para, como eu falei lá no início, para a gente inovar, trazer uma coisa bacana, uma coisa de nível aí, para todos aqueles que estejam interessados, que gostam sempre de deixar muito claro, não é um programa desenhado para um aluno CEPAM simplesmente, ou para um aluno de ensino médio, é um programa completamente aberto. Nós já tivemos ótimos casos aí dentro do RAI, pai de aluno, que uma pessoa talvez, eu trabalho na escola, eu gosto do meu inglês, eu não sou professor.
vem com a gente, se junta, conversa. Então, é um programa super aberto, ele só tem um requerimento aí, é querer participar, é querer fazer parte de um grupo aí que quer trabalhar, quer aprender, quer interagir. Então, eu gosto, assim, de dizer, é a versão do RAI para aqueles que não puderam fazer o RAI e talvez fazer. Ele não tem, deixar claro, ele não é um programa da Universidade da Missouri, mas contém um professor, um dos dois aí que trabalha com o projeto, eu estou, então, trazendo a qualidade aí que a gente desempenha com o RAI também para o High Level Conversation. Maravilha. Olha, eu, na verdade, quando me foi dada a tarefa de divulgar o High Level Conversation e falar com o fera, um dos feras do inglês do Colégio CEPAM, eu pensei comigo mesmo, poxa, mas se eu vou divulgar um curso que seja do colégio, eu tenho que colocar que as inscrições começam no dia 25 de agosto, e o curso inicia em setembro, vai até junho, mas daí, com a sua fala, eu chego à conclusão que o meu objetivo em especial, e eu acredito que do Colégio CEPAM em especial, ele foi atingido, Hammerland, porque recai na mesma situação de sempre. Não adianta você ter um curso com um nome bonito, com plataforma bonita, tudo certinho, tudo atualizado, se você não tiver o essencial, a competência de uma pessoa para desenvolver. Então, as pessoas que tinham dúvida acabam de conhecer um pouco mais a pessoa do professor Hammerland, o profissional, e também a forma como ele se envolveu para a implantação desta, digamos, novidade, porque, como você bem falou, já era realizado no presencial e agora tem à disposição online. E o aluno que gosta do inglês e, de repente, está em casa, não está podendo desenvolver, porque ele precisa desenvolver, ele tem essa possibilidade agora através desse curso. Hammerland, eu quero agradecer demais a tua participação e informar os alunos que eles receberão o link para poder efetuar a inscrição, porque ela será realizada também de forma online, né, com preenchimento do cadastro e tudo mais, né? E eu acho que nós conseguimos mandar bem no recado aqui dessa nova iniciativa do CEPAM, né, Hammerland? Mas, cara, com você, Benhur, não tem como dar errado. Não tinha como as coisas não funcionarem. Eu fico sempre, quando você me convida, eu fico feliz porque eu sei que estou em boas mãos aí para conversar com alguém de alto nível. Muito obrigado, meu amigo. Que é isso. Você que deixa a nossa live em alto nível, tá? Muito obrigado por sua participação, meu amigo. Grande abraço para você. Grande abraço. Nossa, viu? Boa noite. Um abraço para todo mundo acompanhando a gente e até a próxima. Valeu, garoto. Olha, eu bati esse papo legal, super descontraído com esse fera do inglês, um dos feras do inglês do Colégio CEPAM, mostrando aí como será realizado o curso High Level Conversation online do Colégio CEPAM, né? Então, fique no aguardo aí que você vai estar recebendo informações nos próximos dias, né? E nós estaremos abrindo inscrições para essa iniciativa que busca justamente o aperfeiçoamento, a prática do inglês. Bem, nós estamos chegando ao final da nossa live e só quero dizer que na próxima sexta-feira nós teremos uma nova live, desta vez para falar do esporte. Nós temos um garoto aqui do Colégio CEPAM que está participando do Campeonato Paranaense de Basquete. Campeonato Paranaense de Basquete é basquete de fundamentos. E também nós vamos aproveitar a oportunidade para conversar com o professor Paçoca, que é um dos nomes históricos do Colégio CEPAM, que vai nos falar um pouco da belíssima trajetória que tem o basquete nos últimos 23 anos do colégio, né? Então, na próxima sexta-feira, a partir das 19 horas, nosso diretor, Osnilman Gurel Júnior, parabéns ao Matheus, personalizar o ensino é oportunizar aprendizado significativo aos nossos alunos. Não tenha dúvida, nosso diretor. Meus amigos, muito obrigado pela interação de todos vocês, foi um prazer muito grande por aqueles que estiveram conosco até agora, e fica a dica aí, né? Faça sua inscrição no High Level Conversation Online CEPAM. Um grande abraço a todos e uma boa noite.